Olá, gente. Sejam bem-vindos a essa videoaula do componente curricular Química 3 para o ensino médio, que corresponde ao conteúdo de Química Orgânica. Então, vamos trabalhar nessa aula a evolução desse conceito de Química Orgânica, historicamente como surgiu o conceito de Química Orgânica. E vamos falar um pouquinho sobre o grande astro dessa química, que é o átomo de carbono. Então, vamos para a aula. Então estamos de volta aqui para começar a falar sobre a química orgânica, né? Lembrando a vocês que a química 1 é a química geral, isso a gente já viu lá com a química 1, a química 2 é a fisicoquímica, tá? E a química 3 é dedicada somente à química orgânica, é o que a gente vai começar a trabalhar nesse momento. Tranquilo, gente? Então vamos lá. A química orgânica. Bom, primeiro detalhe que a gente tem que entender, vamos ver aqui a química, onde é que está a química orgânica no nosso cotidiano. Então, no nosso dia a dia, a gente tem química orgânica, né? Onde está essa química no nosso cotidiano? Pois bem, primeiro detalhe que a gente vai ter que perceber é que quando você trabalha com combustíveis, seja eles fósseis ou não, né? Quando a gente trabalha com gasolina, álcool, óleo diesel, biodiesel e assim por diante, todos são compostos orgânicos. Só para vocês entenderem onde está. Quando a gente fala sobre plásticos, borrachas, polímeros de uma maneira geral, a gente vai tentar explicar o que são polímeros lá pelo final do curso. Mas quando a gente trabalha com plásticos são compostos orgânicos. Quando a gente trabalha com, por exemplo, remédios, né, fármacos, vamos chamar assim, né, que há uma diferença, para quem não sabe, entre o que é um fármaco e um remédio. Tá? O remédio, só para a gente aprender um pouquinho, né, o remédio ele pode ser ou não uma substância. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho que fazer um exercício físico porque eu estou com uma certa doença que necessita que eu faça um exercício físico, aquele exercício físico para mim é um remédio, mas ele não é uma substância. Tá? Então, remédio é um termo muito amplo, tá? Ele pode ou não ser um fármaco. Então, o fármaco é exatamente a substância, né? A droga, no bom sentido da palavra, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala em droga, se leva muito para o lado dos entorpecentes. Mas quando a gente usa o termo droga, a gente está se referindo a uma substância que tem algum efeito no nosso organismo. Né? E o fármaco é exatamente o efeito para poder tratar alguma doença, né? Algum mal no nosso organismo. Então, quando a gente fala de fármacos, é um composto orgânico, a gente está falando de compostos orgânicos. Então, completando aqui, então, os fármacos, olha, faltou aqui. Quando a gente trabalha com tintas, vernizes, né? Tudo isso aqui e outras coisas mais aí do nosso dia a dia. Aí quando você vê aquelas sacolas plásticas, né? Plásticos, olha aqui, ó. Um carro hoje em dia, se você pensar como é formado um carro hoje em dia, um automóvel, no início era praticamente o que? Aço, ferro, que são compostos inorgânicos. Mas hoje em dia o plástico está presente em quase todo canto de um carro, né? Então os plásticos são compostos orgânicos. Então o carro hoje em dia tem um percentual enorme de composto orgânico agregado a ele. Não só os carros, né? Hoje em dia tudo, né? Você pegar até um computador mesmo, você tem várias partes deles hoje em dia que são partes plásticas, né? Então, hoje em dia a química orgânica está cada vez mais presente em nossa vida. Tá? Então, lembrar sempre disso. Os nossos combustíveis, principalmente, tudo que derivar de petróleo, derivado de qualquer combustível fóssil, ou até dos combustíveis que são renováveis, são formados por compostos orgânicos. Então, vamos entender o que são esses compostos orgânicos. Legal. Então, vamos
tentar ver um pouquinho, aqui eu coloquei alguns nomes de alguns cientistas que foram muito importantes para a evolução do conceito de química orgânica. Tá? Então, vamos primeiro citar o nome de Bergman, que em 1877, eu evitei até colocar datas, porque não é para estar decorando data. A gente tem que estar decorando data. Tá? Mas a gente tem que saber pelo menos quando começou o negócio, em torno de que ano começou o negócio. Não precisa decorar a data exata, mas tem que saber quando começou, pelo menos, para entender um pouco do desenvolvimento histórico, do tempo que faz que surgiu esse desenvolvimento. Tá? Então vamos lá. Então, quando você pega, por exemplo, em 1777, portanto, século XVIII, né, um cara chamado Bergman, ele criou exatamente essa divisão de química orgânica e química inorgânica. Foi ele que criou a primeira divisão. Então, quando a gente fala hoje, até hoje de química orgânica como sendo uma química à parte, que na realidade não é, tá? A química orgânica tem as mesmas características da química inorgânica. A gente vai ver qual a diferença daqui a pouco. Então, a química orgânica, quando a gente fala em química orgânica, é devido a Bergman, que ele dividiu a química orgânica na época como sendo a química dos seres vivos, a química dos organismos vivos. Daí o nome química orgânica. Então seria a química dos organismos vivos, a química do que tem vida, tá? Logo depois, Lavoisier, nessa mesma época, tá? Ele descobriu nas suas pesquisas, Lavoisier, que todo composto orgânico tinha o elemento químico carbono. Então veja que interessante. Ó. Surge aí o carbono como presente nos compostos orgânicos. Todo composto orgânico tem carbono. Então o carbono é importante para a química orgânica. Então o conceito de química orgânica está ligado ao átomo de carbono. Então quem descobriu que o carbono estava em todos os compostos orgânicos foi Lavoisier. Berzelius, por sua vez, ele infelizmente foi responsável por um atraso no desenvolvimento da química orgânica. Porque Berzelius criou o seguinte conceito, de que só poderia existir um composto orgânico se existisse vida. Então, de acordo com Berzelius, seria a vida, uma magia, uma força que tem na vida que é capaz de gerar os compostos orgânicos. Então daí esse conceito ele atrasou um pouco o desenvolvimento da química orgânica. Por quê? Porque ao questionar, ao limitar que só a vida poderia gerar compostos orgânicos, os cientistas demoraram a perceber que era possível sintetizar compostos orgânicos. Então, essa teoria de que a vida era responsável pelos compostos orgânicos ficou conhecida como teoria da força vital. Hoje nós sabemos que essa teoria está completamente errada. Por quê? Porque você pode ter composto orgânico sem ter vida. E o primeiro cientista a descobrir que isso é possível foi Wöhler. Wöhler, ele foi capaz de sintetizar um composto que não tem na vida, tá? Vou colocar aqui do lado. Vamos para aqui para o lado de cá. Puxar um pouquinho para cá. Ele foi capaz de pegar um composto inorgânico e transformar num composto orgânico. Ele pegou o NH4CNO, que é um composto inorgânico. Vou puxar um pouquinho aqui para abrir espaço para a gente, depois eu volto ali. Esse é o cianato de amônio. É um composto inorgânico, ele não tem na vida, inclusive ele é um veneno para a vida. Ele foi capaz, ele aqueceu sais desse composto. Na realidade ele não queria fazer isso, ele queria obter o cianato de prata, então ele aqueceu esse composto com o sal de prata. Só que na prática, no final, ele obteve isso aqui. C dupla O ligado a NH2
ligado a NH2. Queria pedir que vocês, nesse momento, não se preocupassem muito com as fórmulas. A gente vai explicar tudo direitinho como é que forma isso aqui. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, que esse composto aqui, ele é inorgânico. Ele não tem na vida. Tá? E esse composto aqui, ele é orgânico. Ele está presente na urina dos animais. Então, antes disso, ele só era produzido a partir de seres vivos. Então, vejam que ele foi capaz de transformar um composto totalmente inorgânico num composto que só tinha na vida. Então, é possível, sim, produzir um composto orgânico sem ter vida. Então, nesse caso aí, o Wöhler, ele deu um fim à teoria da força vital. Conclusão. A química orgânica não é a química dos seres vivos exclusivamente. Só em 1858 foi que surgiu a teoria que nós usamos atualmente, com Kekulé, sobre o que seria a química orgânica. Então, o que é a química orgânica? Ora, Kekulé usou os conceitos anteriores, lembrando que não pode ser a química da vida, apenas, simplesmente, mas ele usou os conceitos anteriores e, percebendo que o carbono estava presente em todos os compostos orgânicos, ele criou o conceito atual que diz que a química orgânica é a química do carbono, é a química dos compostos do carbono. Então, o conceito atual de química orgânica seria, então, que nós chamamos hoje de química orgânica, a partir de Kekulé, é então a química dos compostos do carbono. Isso é a química orgânica. Então percebam que houve uma evolução do conceito até esse conceito final aqui, né? Conceito final que evidencia como a química do carbono, a química orgânica. Diante disso, gente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar agora, conhecer tudo que for possível sobre o carbono, já que quando a gente fala em química orgânica, a gente fala em carbono, 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 carbono. Química orgânica é a química do carbono, 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 carbono. Estou fazendo isso para que vocês fixem na cabeça de vocês esse conceito de química orgânica associado ao carbono, 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 carbono. Então vocês hoje vão dormir, tá? Depois de assistir esse vídeo, e vão sonhar com carbono, 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 carbono. Então o carbono, ele vai fazer parte da vida de vocês a partir de agora. Então vamos conhecer esse nosso astro-rei da química orgânica. Vamos conhecer essa figura tão singular, esse átomo tão singular que tem características tão próprias que é capaz de ter uma química só para ele, que é o carbono. Então vamos lá. Então, primeiro detalhe aqui da química do carbono. Vou ter aqui já alguns tópicozinhos para a gente trabalhar. Então, primeiro detalhe. Então, primeiro, o que a gente tem que saber do carbono? Né? Carbono, vamos lembrar aqui do carbono. O carbono ele está lá na tabela periódica, lá no grupo 14. Né? O grupo do carbono lá, muito importante, é carbono, silício e lá e vai. Bom, o carbono, o primeiro detalhe dele é o número atômico dele, que é 6. Tá? Isso quer dizer que um átomo de carbono neutro ele tem que ter 6 prótons e 6 elétrons. Né? Vamos lembrar da química geral, né? a química 1. E a massa mais comum dele é a 12, o carbono com o número de massa 12. Um detalhe importante que a gente vai discutir lá na frente é que existe o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14. Inclusive esse carbono de massa 14 ele é usado para datar fósseis. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, sobre essa questão do carbono 14, para vocês entenderem como é que se sabe
a idade de um fóssil, tá? Mas é possível isso porque todo fóssil tem carbono, então por isso que é possível fazer a datação pelo carbono. Mas vamos deixar isso para depois. Vamos falar hoje sobre o carbono mais comum, né? E hoje a gente nem vai se preocupar muito com o número de massa, é mais com o número atômico mesmo, né? A configuração eletrônica 1s2, né? 2s2, aí 2p2. Você vai ter então aqui uma camada de valência com 4 elétrons, né? Indicando que o carbono, tá? Para completar o octeto, tem que formar 4 ligações. Ele vai compartilhar mais 4. Eu vou detalhar ainda essa história. Vou detalhar, vai ter uma aula só sobre essa questão de ligações químicas do carbono. Só sobre isso. Por enquanto, vamos aceitar o seguinte: o carbono tem que formar 4 ligações. Ou seja, ele é tetravalente. O termo valente quer dizer ligação. Tetravalente, 4 ligações. Tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa do carbono é que ele pode formar 4 ligações. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que essas 4 ligações, se forem ligações simples, elas são todas iguais. Então, por exemplo, você vai ver o carbono aí dessa forma, olha, formando sempre 4 ligações. Não esquece disso. Se você esquecer disso, você não aprende química orgânica. Então, não esqueça mais. O carbono pode formar 4 ligações. Ele é tetravalente. Bom, essas 4 ligações podem ser com outros carbonos, eu vou discutir isso daqui a pouco, mas geralmente, olha só, você pode ligar carbono com hidrogênio. Vou botar aqui o carbono com 4 hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio, vamos fazer um resumozinho aqui, né? Ele pode formar uma ligação. Não esquece mais disso também. Ele pode se ligar com oxigênio, tá? Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui um oxigênio. Só que o oxigênio ele tem que formar 2 ligações. Então eu vou ligar aqui o oxigênio e vou ligar um hidrogênio para completar aqui a ligação do oxigênio. Então também pode aparecer oxigênio e o oxigênio tem que formar sempre 2 ligações. Pode aparecer também nitrogênio. Só que o nitrogênio, se aparecer, ele vai ter que formar 3 ligações, normalmente. Então tem que ter 3 ligações nele. Eu vou ligar aqui um hidrogênio e um hidrogênio. Tá? Então o nitrogênio, se aparecer, pode formar 3 ligações. Então esses aqui que eu estou destacando, esses aqui, tá? Olha, são os principais átomos que também aparecem na química orgânica. Então a gente tem que conhecê-los bem direitinho. O hidrogênio, que forma uma ligação, o oxigênio 2, o nitrogênio 3 e o carbono 4. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono. Tá? Então, vai ser muito comum isso aí. Você não pode esquecer. Vai ser muito comum isso aí. Tá? Então, lembra, o hidrogênio, uma ligação, o oxigênio, 2 ligações, o nitrogênio, 3 ligações e o carbono, 4 ligações. Depois eu falarei em outros átomos, enxofre, fósforo, mas por enquanto esses já resolvem a nossa vida, porque a maioria dos compostos orgânicos tem esses elementos. Tem que ter o carbono, e pode aparecer um desses elementos, principalmente o hidrogênio, que aparece em 99,999% dos compostos orgânicos. Beleza? Então, voltando para cá. Então, veja que o carbono aqui, ó, formando 4 ligações. Outro importante é que essas ligações do carbono são iguais, são idênticas, tá? Então, outra observação importante é que se as ligações são simples, nesse caso aqui são ligações simples, então as 4 ligações do carbono são iguais. Então, 4 ligações são exatamente iguais. Eu vou discutir muito isso na aula que eu vou falar sobre a questão da hibridização do carbono. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Por enquanto, as 4 ligações são iguais. Entenda isso. O carbono pode formar 4 ligações e as 4 ligações são iguais. A segunda coisa que a gente tem que saber sobre o carbono é que ele pode formar ligações múltiplas também. Ou seja, o que são ligações múltiplas? São ligações duplas ou ligações triplas. Então você pode ver um carbono com uma dupla, por exemplo, como a gente viu agora há pouco, com oxigênio, já que o O pode formar 2 ligações. Aí ligado a O, veja que agora a gente já está entendendo um pouco melhor, né? Ligado à ureia, que está ligada aqui a 2 hidrogênios, né? A 2 hidrogênios. E aqui também ligado ao nitrogênio, né, formando a ureia, formando a ureia,
ligado a 2 hidrogênios. Então isso aqui é a ureia. Veja que o carbono está aqui com dupla. Tá? Você pode ter o carbono formando uma tripla ligação, por exemplo, com o nitrogênio, tá? Aí ligado aqui a hidrogênio dessa forma. Então você pode ter várias formas de carbono, sendo que todas elas envolvem o quê? Exatamente a questão do carbono tem que formar 4 ligações. Olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O carbono, 1, 2. Então, pode ser 4 ligações simples, pode ser uma dupla, e pode ser 2 simples, pode ser uma tripla com uma simples, pode ser 2 duplas, pode. Não é 4? Não tem problema, pode ser 2 duplas. E a última coisa que a gente tem que saber sobre o carbono é que ele pode formar cadeias de carbonos. O que é isso, uma cadeia de carbono? É carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. Professor, só o carbono pode fazer isso? Não. Além do carbono, quem pode fazer isso são os átomos de, por exemplo, o fósforo pode formar uma sequência, o enxofre, só que ninguém consegue fazer isso como carbono. Tá? Deixa eu subir aqui. Quando a gente fala de cadeias carbônicas, tá? Tem cadeias carbônicas com poucos carbonos, por exemplo, uma cadeia carbônica com 2 carbonos, lembrando que o carbono tem que formar 4 ligações, eu vou completar sempre com H, ó, completando as 4 ligações, aqui também 1, 2, se acostumem a isso, vocês vão cansar de fazer isso. Ou pode ser uma cadeia com 3 carbonos, eu podia apagar aqui, ó, colocar mais um carbono. Essa cadeia, ela pode ter ligação dupla, pode ter ligação tripla, então eu posso ter isso aqui, ó, um carbono, dupla, outro carbono, simples, outro carbono. Aqui já tem 2 ligações, então aqui, ó, H e H, só 2 Hs, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, sempre conte, 1, 2, 3, só falta 1, 4, e aqui só tem uma, então 2, 3, 4. Ou você pode ter cadeias com centenas de carbonos. Então, essa questão de formar cadeias do carbono, pode ser cadeias pequenas, com poucos carbonos, ou podem ser cadeias maiores, com centenas de carbonos. Tá? Obviamente, aqui a gente só vai estudar o básico, as cadeias com poucos carbonos. Nem se preocupe que ninguém vai ter que copiar aí uma cadeia com 30 carbonos, não. A gente vai trabalhar no máximo com 10 carbonos, só entender o conceito. Tá? Então isso é a química orgânica para o ensino médio. A gente entende o conceito da química orgânica. É isso que eu vou tentar passar para vocês. Então na aula de hoje, a gente vai parar por aqui. Porque eu não pretendo fazer vídeos longos. Eu prefiro vídeos mais curtos, tá? E sempre associado ao vídeo vai ter uma atividade. Então vocês vão ver que associado a esse vídeo vai ter uma atividade. Lembra que tem prazo para entrega na atividade. Geralmente eu dou uma semana. Ah, eu não cumpri o prazo para entregar a atividade. Aí a sua atividade começa a perder pontuação. Ela começa valendo 100. Atrasou um dia, ela passa a valer 90. Atrasou outro, ela passa a valer 80. Atrasou outro, ela passa a valer 70. Se você demora muito, ela não vai valer mais nada. Então agilize e entregue a sua atividade em dia, tá? E estudem, pesquisem, assistam outros vídeos. Esse vídeo você vai assistir pausando sempre esse vídeo, fazendo anotações, anotando as dúvidas, tenta fazer lá as atividades. Se não entender, assiste de novo o vídeo, tá? Não tem problema nenhum. Legal, gente? Então a gente vai ficar por aqui hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!